Meus irmãos, a paz do Senhor, a todos aqueles que nos seguem, que nos ouvem. Eu estava aqui meditando um pouquinho na palavra do Senhor e o Espírito Santo nos toca e nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Falar do amor dele, falar mais sobre ele, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis na terra, tempos de muitas aflições, tempos os quais muitos estão chorando, estão gemendo, estão passando por fome, por necessidades, por diversas necessidades. Então nós não podemos nos calar, né? A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ir e pregar a sua palavra, e todo aquele que crê será salvo, né? Então nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Então, eu aqui orando, o Espírito Santo me tocou e eu vou deixar uma pequena palavra aqui para vocês refletirem. Todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que creem num Deus tão grande e todos aqueles que não creem também, né? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e ela de maneira alguma volta vazia. Então, a palavra que eu gostaria de deixar para vocês fica lá na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que diz assim, desculpe, irmãos, é aqui no capítulo 2, né, primeiro aos Coríntios aqui, capítulo 2, que diz assim, o caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Lá no versículo 4, diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Glória a Deus por isso. Lá no 7 diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Lá no 9 diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Lá no 14 diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Glória a Deus por essa palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Realmente, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós lemos, mais nós temos o desejo de conhecer mais esse Deus tão grandioso. Paulo nos ensina aqui, ele já começa a palavra falando que ele não fala aqui de sabedoria humana, ele não tem palavras persuasivas, né? Palavras bonitas de convencimento, palavras dele mesmo. Mas aqui Paulo, na sua conversão, aqui ele já estava convertido, ele já tinha encontrado, ele já tinha tido um encontro com esse Deus tão grande, e ele já conhecia o quê? Do Espírito. Aqui ele já falava em coisas espirituais ali para aquela igreja, né? Aqui ele estava ensinando os irmãos como deva ser a pregação na igreja, a pregação para aqueles que ouvem a palavra. Ou seja, nada de humano, porque ele trazia coisas aqui do reino de Deus, uma palavra de salvação. E aqui quando fala assim, lá no 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só que palavra forte, que palavra firme para mim e para você. O Senhor tem preparado para nós, a vida não acaba somente aqui na terra.
aqueles que acreditam, que creem. Existe uma continuidade. E cada um de nós, cada um que estamos aqui na Terra, vivendo essa vida terrena, aqueles que já partiram, né? Aqueles que o Senhor já recolheu, cada um de nós um dia prestaremos conta a esse Deus tão grande. Então, queridos, não é momento da gente brincar, da gente não querer buscar o Senhor. Pelo contrário, se achegue mais a Deus, busque mais, ore mais, né? Preocupe-se mais com a sua vida espiritual, que nós venhamos preocupar mais, porque as coisas aqui da terra são passageiras, as coisas passam. Muitos de nós às vezes ficamos nessa correria aqui do dia a dia, preocupados, né? Com o trabalho, com os nossos afazeres. Não que isso não seja errado, né? Nós devemos sim ter nossas vidas seculares, sim, mas primeiro busquemos o reino do Senhor e as demais coisas nos serão acrescentadas, não é assim que a palavra nos fala? Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. E muitas das vezes fazemos de forma diferente e o Senhor não quer isso de nós, né? Já estamos vivendo aí o princípio das dores. Os estudiosos da palavra do Senhor, e não precisa ser estudioso também, né, gente? Tão estudioso sim, mas assim, nós que temos o Espírito Santo, nós já vemos a palavra, já estamos vendo a palavra se cumprindo a cada dia que passa. Na verdade, ela está se cumprindo desde quando o Senhor nasceu, desde quando Jesus veio ao mundo, a palavra já tem se cumprido, né? Então, assim, as coisas acontecendo. Olhem só quantas situações difíceis estamos passando. Pestes, pandemias, mortes, falta de amor. A palavra do Senhor nos ensina a apostasia da fé. Guerra agora, né? A guerra aí dos dois países lá, que querendo ou não vai atingir todos nós aqui também, economicamente, enfim. E temos que orar. Nós temos que orar por essas pessoas, nós temos que orar por todos nós temos que orar pela terra, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor venha sarar a terra, né? A nossa função é essa, mas ainda que oremos, nós sabemos que tudo ainda está no controle do Senhor, Ele não perdeu o controle de nada, né? Ele está aí, Ele está contemplando tudo que está acontecendo. Então nós precisamos voltar mais ao Senhor, voltar mais, né? Entre no seu quarto, faça a oração sua com o Senhor, né? Você que está aí também afastado das congregações, mas é bobagem ir na congregação, é bobagem congregar com os irmãos. Não é não, queridos, não é besteira. Por quê? Porque o Senhor se agrada da união dos irmãos, é um pensamento só, né? É uma união só. Né? E tudo que é ligado aqui na terra, a palavra nos ensina que é ligado no céu também. Então, se os irmãos oram ali no mesmo propósito, o Senhor recebe. Mas Ele te ouve também aí aonde você está, né? Ele te ouve aí dentro da sua casa. Mas é necessário ter as duas coisas. A vida sua com Cristo particular e a vida sua com Cristo ali com os irmãos também, na igreja, né? Fazendo a obra do Senhor. Isso é muito importante. Então, queridos, é isso que o Senhor tocou no meu coração para falar com você, né? Que você medite mais nessa palavra, então, lá na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, amém? E é isso daí, né? É isso aí que o Senhor tocou para eu conversar um pouquinho aí com vocês.